Hoje o Senhor me deu uma palavra com o título A Bondade de Deus. Amém? A gente vai lá em Salmos 23, versículo 6, como tema dessa mensagem. Salmos 23, versículo 6. Glória a Deus. Amém. Esses dias a gente está postando, os versículos, tema da campanha dos 40 dias da quadrangular. E eu confesso aos irmãos que essa palavra mexeu comigo. Amém? Quem assistiu o devocional já sabe. Diz assim a palavra: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos ler novamente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Se você puder, deixa a sua Bíblia aí na cadeira, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença. Esse é o momento, Pai, que o Senhor, Pai, separou para a gente, e é o momento mais importante deste culto, que o Senhor possa falar conosco. Nós queremos estar à disposição do Teu Espírito. Pai, venha com Teu Espírito Santo neste lugar, venha com a Tua presença poderosa neste lugar. Se alguém chegou aqui doente, Pai, que seja curado, Pai. Em nome de Jesus, se alguém chegou aqui aflito, que seja apaziguado, Senhor. Mas que haja o diferencial, que é a Tua presença, que aonde o Senhor está, há novidade. Aonde o Senhor chega, a vida, a bênção. E neste lugar nós declaramos a Tua vida. E neste lugar nós declaramos a Tua bênção. Pai, em nome de Jesus, Pai, renova as forças, Pai. Em nome de Jesus, restaura esse irmão, essa irmã que nos assiste aqui, que nos assiste pela internet, Pai. Em nome de Jesus, receba do Senhor, receba da alegria que vem dEle, receba da paz que vem dEle, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. E transborda neste lugar da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eu não venha acrescentar nada que é de mim mesmo, Pai, mas que o Senhor acrescente aquilo que está no Teu coração, Pai, pois de mim mesmo não há nada que possa ser acrescentado neste lugar. Obrigado, Senhor, fica conosco. Amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. A bondade e a misericórdia. Em outra tradução diz que sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Você sabe que é todos, todos, não quer dizer só naqueles dias que você está bem, não quer dizer que é só naqueles dias que você está saltando de alegria. Todos quer dizer nos dias difíceis, nos dias que são bons. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu já te digo desde já que a bondade de Deus te acompanhou até aqui. A fidelidade de Deus te acompanhou até aqui. A misericórdia de Deus te acompanhou até aqui. Não há sentido no Evangelho se nós simplesmente viermos na igreja e passarmos o nosso tempo aqui. Deus não quer simplesmente isso de nós. Deus quer que tenhamos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, ele passa por etapas. Às vezes você se acostuma a vir aos cultos. Às vezes nós nos acostumamos com a presença dEle daquele jeito, daquela forma, e nós não buscamos mais. Aqui no início do culto,
quando o pastor estava orando, que ele disse que é necessário buscar mais, de ter mais força, vigor na oração, na voz. Isso é necessário. A gente sabe que é necessário. A vivência com Deus, ela vai passar por etapas. E nós precisamos, neste momento, mais de Deus do que nós precisávamos antes. Sabe por quê? Pergunta para o seu irmão por quê. Agora você vai responder para ele, porque você está mais perto de ir para o céu do que ontem. Já pensou nisso? A misericórdia de Deus é uma graça. A bondade é uma característica. A gente está falando aqui de um Deus que é bom, de um Deus que ama, de um Deus que nos dá a vida, que nos dá a inteligência, que nos permite estar vivos, respirando pela sua bondade. Se fosse pelo homem, você acha que a gente estaria aqui hoje? Pelo homem não. Sabe por quê? Pelo homem, o homem já tinha cortado todas as árvores, já tinha extraído todo o minério, já tinha ganhado muito dinheiro e já tinha ficado sem ar para respirar e já tinha morrido, porque a água já estava toda suja. Porque a maioria dos homens pensa primeiro em si. Só que Deus, Ele pensa em nós. Olha só como que Deus é diferente. Lá em Efésios 2, versículos 6 e 7, se você puder, acompanhe comigo. Qualquer coisa, segue aqui na tela, vai dar tudo certo, meu irmão. Acabou a tela, então segue na Bíblia. Olha só, vocês viram que minha voz hoje está bem legal, né? Eu acordei hoje, meus irmãos, sem voz, praticamente quase que nenhuma. Tá? Deus é bom. Amém? Olha só. Preste muita atenção. Deus nos ressuscitou com Cristo. Amém? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por quê? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, para mostrar nas eras que hão de vir. Sabe o quê? As abundantes riquezas da sua graça, ou a incomparável riqueza da sua graça, demonstrar sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha só, Deus nos ama. E em Cristo Jesus, nós temos uma promessa que nos faz assentar em lugares celestiais, ao lado do Pai, ao lado do Filho, do Espírito Santo. Ele nos chama de filhos e Ele nos dá uma oportunidade de vida. Por quê? Por causa da sua bondade. Fale para o irmão que está do seu lado, bondade. Guarda isso. Amém? A bondade de Deus, ela extravasa, ou seja, ela não fica simplesmente naquilo que nós, seres humanos, achamos natural. Por exemplo, vou te mostrar uma coisa que é natural. Esse copo tem uma capacidade. Se eu encher ele de água até aqui, ó, o que passar de água vai escorrer para o lado de fora e não vai ficar dentro dele, não é? Mas a bondade de Deus, ela extrapola a capacidade dos nossos olhos. Sabe por quê? Porque se Deus fosse encher esse copo, Ele poderia encher até aqui onde não tem mais copo. Isso que é extravasar, extrapolar. Deus, Ele é Deus de exagero. Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. Amém? Quando Deus te escolheu, Ele tinha um propósito para você. Ele não fez uma escolha simplesmente, vou escolher o Joãozinho, eu vou escolher o Bernardo, eu vou escolher o Adamastor, e ele vai ser um missionário, ele vai ser, um cantor. Não é assim que Deus fez. Ele te escolheu do ventre, você tinha um nome,
e Ele te chamava por esse nome, e Ele te chama por esse nome até esse momento. E Ele te conduz a uma vida de santidade e uma vida de esperança. A gente está aqui para ouvir de santidade, sabia? Sabe por que você vem na igreja? Para ouvir palavra que te leva para o céu. Amém? A gente não vem para a igreja simplesmente para passear. A gente não vem para a igreja para buscar aquela cura que a gente precisa. A gente vem sim para ser curado. A gente vem sim para estar junto com os irmãos, para passear. Mas muito mais importante do que isso, a gente vem para a igreja porque a gente quer ter intimidade com Deus. A gente quer conhecer a Deus. E conhecer a Deus quer dizer conhecer a sua palavra, mergulhar na sua palavra. A palavra de Deus, o verbo de Deus. Por isso que você veio na igreja. Sabia? Pergunta para o irmão, sabia? Olha só, lá em João 1, todo mundo gosta dessa passagem. João 1 fala sobre uma coisa muito interessante, o verbo, a palavra. E quando começa, é profundo demais o que está escrito aí. Você não vai entender se você ler correndo ou se você ler simplesmente por ler. Mas se você pegar para ler e refletir, sabe o que é isso? É ler pausadamente. Fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Pronto. No princípio. Olha só, a revelação de Deus, ela está nas pequenas coisas. Fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Amém? No versículo 2 fala que ele estava no princípio com Deus. E aí fala no versículo 3, todas, diga comigo, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada se fez. Olha o mistério que Deus já está revelando aí na sua cabeça. Quem já está entendendo, dá um glória a Deus. O verbo era Deus, o próprio Deus estava com Deus. O verbo criou todas as coisas, a palavra. Amém? E aí fala que nele estava a vida. E aí fala que a luz resplandeceu nas trevas. Fala de um homem que era João, que testificou antes dele. A luz verdadeira que alumia o homem. E aí segue no versículo 10, fala que ele estava no mundo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E eu não conhecia, mas mandou batizar com água. Olha só. E eu vi testificado que este é o Filho de Deus. Ai, ai. Agora vai começar a fazer sentido. Olha só. Quem criou tudo? O verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Certo? Só que aí Deus envia o verbo para a terra. Quem que passa a ser esse verbo? Jesus, então, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e fala na palavra que sem ele nada do que foi feito se fez. Quem criou você? O verbo. E quem que é o verbo? Nossa, cara, que da hora que está ficando isso, olha só. O próprio Deus se fez homem, certo? Através de seu Filho. E Ele está aqui.
Quando Jesus sobe aos céus, ele diz que enviaria o Consolador. Quem é o Consolador que está aqui? O Espírito Santo. 3 pessoas: Deus, Jesus, Espírito Santo. 3 formas de Deus. Jesus é então homem e é também Deus. Olha que legal. Parece até aquelas coisas, né, que a gente às vezes vê em filme, né? Só que o filme não expressa. Parece aquelas coisas que você imagina, né? Mas você vai até certo ponto, a tua mente dá bug, você não consegue mais pensar. Você começa, tenta pensar aí, nossa, na criação, estava criando, que jeito que era antes. Tenta aí. Tenta fazer isso, olha o que a tua cabeça faz. Se você conseguir pensar, você me fala. Dá bug. Você não consegue, sabe por quê? A nossa informação que a gente tem vai até aqui. A palavra, certo? No princípio, Deus criando o homem do barro e soprando nele o seu espírito, né? O façamos o homem, não é assim que fala a palavra? Não é o façamos? E olha que legal, o salmista, lá no Salmo 23, falou que a bondade e a fidelidade, ou seja, a bondade e a misericórdia, acompanhariam ele por todos os dias da sua vida. Aí Jesus vem ao mundo, amém? Faz um monte de coisa. Primeiro ajuda sua mãe e tal, que a gente sabe que ele veio na terra em forma de homem, beleza? Mas ele chamava atenção desde criança pela sabedoria. E aí a partir dos 30 anos, ele começa o ministério fazendo o quê? A diferença. Porque ele pregava, curava, expulsava demônios, e a própria presença de Deus se manifestava em cada vírgula do que ele falava, em cada gesto do que ele fazia, porque ele é Deus. E aí esse mesmo Jesus, ele fala para os homens, dá uma cutucadinha quem está do seu lado, para nós, fala aí para ele, para nós, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espera aí, Salmos 23, o salmista estava tendo o quê? Uma confirmação. Não é o verbo não era Deus? Ele falou aqui que naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda, mas ele disse o quê? Que a bondade e a fidelidade de Deus o acompanhariam por todos os dias da sua vida, não é? E aí depois Jesus vem e fala, eu vou te acompanhar, eu sou a bondade e a fidelidade de Deus. Você está entendendo o que Jesus é? Ele é o verbo de Deus, a palavra, a bondade, o amor. Ele é a expressão do amor, aleluia! E a promessa, ela se cumpre. A promessa, ela se cumpre porque Deus não é Deus de mentira, Ele é Deus de falar pouco. Deus já falou com você? Já teve intimidade com Ele? Trocou uma ideia aí? Oh, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E você não para nem um pouquinho para escutar a voz dEle? Você quer que fala, mas você só fala, escuta. Tem momento que a gente tem que escutar. Deus é Deus de poucas palavras. Ele fala o essencial. Ele fala o básico. E Ele fala aquilo que você precisa. Ele te levanta se for necessário. Ele te ajuda, Ele te dá novas vestes. Porque Ele é a expressão do amor. Ele é o próprio amor. Ele é o verbo. Ele é a bondade. Ele é a vida.
Deus não te trouxe aqui para você vir ver um relacionamento barato, um relacionamento superficial. Ele está chamando você desde antes. Ele nos chama todos os dias, vem para me conhecer. Eu tenho sonhos com você, eu tenho projetos com você. Ele está conosco, igreja. João 15:9. Olha só. Diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Permaneça. Fala para o irmãozinho aí, permaneça. Permaneça, cara. Se esforça. Tá difícil? Esforça. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser só bobeirinha. Igual assistir um jogo de futebol, você fica sentado, esperando, dá os 90 minutos, torcendo. Se você não está jogando, você só pode torcer, você não pode fazer nada. Só que Deus te chamou para atuar. Você está em campo. Você está no campo. Amém? Quem está no campo aqui? No campo missionário, meu irmão. Calma, fica tranquilo. Às vezes fala, nossa, eu não sei nem chutar a bola, como é que eu estou no campo? Não é esse campo, meu irmão. Fica tranquilo, é no campo. Deus te colocou com a missão. Ele não deixou de te amar, nem um segundo. Você acredita nisso? Só que ele fala uma coisa. E essa coisa ela é bem, bem legal. João 14:21. Fala aqui. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Este é o que me ama. Paulada ou não? Ei, de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus? Guarda os mandamentos. Quem ama a Deus? Guarda os mandamentos. Deus só vai reconhecer que você o ama se você guarda os mandamentos. Olha só, e aí fala que aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha que da hora que está ficando isso. E eu amarei, olha, ficou mais legal ainda. E fala, e me manifestarei a Ele. Deus vai se manifestar na sua vida. Você vai estar na sua casa orando, Deus vai falar com você. Você vai estar indo para o trabalho, Deus vai se manifestar na sua vida. Tem coragem? Você vai ver o milagre acontecer. Não porque você é alguma coisa, mas porque Deus é alguma coisa. Deus é tudo. Deus é a essência, Deus é o amor. Ele quer te dar autoridade. Amém? Você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Você tem autoridade no nome de Jesus para orar por aquele que está doente e ele ser curado. Porque Deus se manifesta na vida daquele que tem os mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Assim diz, e ele fala, eu me manifestarei. Ele diz que se manifestará. E aí, Jesus respondeu, lá no 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e faremos nele morada. Põe a mão no coração, e diz assim, Jesus mora em mim.
Amém? Olha que legal que está ficando isso. Ele está muito com você, meu irmão. Muito, 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 muito. E aí, gente, a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus, ela vai se cumprindo. Lá em Hebreus 1, vai lá comigo, na carta aos Hebreus, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Que bênção, hein? Como que Deus se manifesta na vida daquele que é fiel. Deus está cuidando de você, meu irmão. Aquilo que Ele fez no passado, Ele faz hoje. E Ele disse que fará obras ainda maiores. Você tem noção do que é obras maiores do que aquelas? Você já parou para pensar nisso? Se Ele disse que Ele quer fazer, e Ele pode fazer, Ele abre as portas, Ele que falou. E Ele não ia prometer algo que Ele não possa cumprir. Porque Ele não é Deus de mentira. Hebreus 1 fala assim, ó, presta muita atenção, muita atenção. Fala para o irmão que está do seu lado, presta atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, quem fez o mundo? Quem que fez o mundo? Leia, versículo 2, o que está escrito? Quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também. Quem é o verbo de Deus? Certo, o herdeiro, né? É o herdeiro, né? O filho é o herdeiro, não é? O qual, olha só, o versículo 3 que é para você guardar. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está lá do lado de Deus nesse momento. Só que Ele está olhando para você, e está olhando para mim, dizendo: eu tenho sonhos para você, eu tenho projetos para você, eu tenho saúde para você, eu tenho vida para você. A bondade e a fidelidade do meu Pai se cumprem na sua vida. Se levante, você não é um derrotado. Deus não te escolheu para ser um derrotado. Eu estou aqui do lado do Pai, eu venci esse mundo, você vai vencer também. Se levante como igreja, se levante com autoridade. Deus tem autoridade para aquele que crê. Deus tem autoridade para você. Ele não está trabalhando à toa na sua vida. Você não é um mero ser humano. Deus tem um projeto profundo na sua vida, e Ele quer se fazer cumprir, e Ele tem promessa para cumprir, mas você precisa abrir o seu coração. Abra o seu coração. Nessa noite é noite de renovo, nessa noite é noite de adorar, de dizer para Ele que a bondade e a fidelidade dEle se cumprem em você, por Jesus, o amor, a expressão do amor. Amém? Vamos lá em 1 João 4, versículo 10. Vamos lá, igreja.
Glória a Deus. Primeira João 4:10. Achou? Diz assim: nisto está a caridade, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Vou ler em outra tradução para você, amém? Nisto, olha só, consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus te torna digno de chegar diante de Deus nessa noite. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não foi você, não fui eu que escolhemos ao Senhor. Ele nos escolheu, nos amou. Ele enviou o seu Filho. Se coloque de pé. Deus é a vida. A bondade de Deus nos seguirá. A fidelidade, o amor. Feche seus olhos por um instante. E se concentre naquele que fez tudo por você. Se concentre naquele que é a essência da vida. Se achegue diante dele hoje diferente. Eu não vou te forçar a fazer nada. Você vai se achegar. Você vai falar. Você vai se entregar para aquele que te fez. Se achegue. Se achegue. Se achegue. Deixa Ele cuidar de você. Escute esse louvor. Feche seus olhos. Pode aumentar. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, Mergulha na presença dele. na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
todo tempo tu és tão bom. Fôlego que tenho, cantarei a bondade. Vamos cantar nessa bondade de Deus. Levante sua voz, adorador. Celebre aquele que te deu a vida. Declare para Ele que você o ama. Se achegue diante dEle. A bondade vai te seguir. A bondade, a fidelidade. Jesus está com você. Aleluia! A tua bondade, Deus! A tua bondade, Deus! A tua bondade nos seguirá, Senhor! A tua bondade nos seguirá, Senhor! Oh, Senhor maravilhoso! Tira um pouquinho do valor, pessoal, quem quiser mais de Deus, quiser uma oração, vem aqui na frente. Amém? Só quem quiser mais, vem aqui. Eu quero orar por você, vem, pode vir. Em nome de Jesus, pode deixar o louvor no fundo. Eu não vou demorar mais que 2 minutos. Vou passar para o pastor aqui. Vem, rapidinho, quero orar por você, vem. Só quem quer mais de Deus. Só quem quer mais dessa bondade, dessa fidelidade, vem aqui para frente, vem. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Em todo tempo tu és bom, Senhor. Em todo tempo tu és bom, Senhor. Aleluia. 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 És fiel em todo tempo.